garantir o abastecimento de água potável para populações que sofrem com os períodos de seca. Esse é o principal objetivo das grandes barragens construídas no Nordeste brasileiro. A região tem hoje 327 açudes de grande e médio portes, com capacidade para acumular 27 bilhões de metros cúbicos de água. Boa parte está no Ceará. O estado tem capacidade para acumular 17 bilhões e 800 milhões de metros cúbicos de água em seus reservatórios. Essa reserva dá tranquilidade, tanto para a função maior de abastecimento humano e animal, quanto para a execução de projetos estruturantes, que ajudam no desenvolvimento econômico do estado. Os projetos de ampliação da oferta hídrica nordestina são tema do programa Conhecer de hoje. Tempos de seca para trás. Em Itapipoca é o Gameleira que vai ajudar famílias a dar adeus aos dias sem água. Nova fonte no Sertão. Em Madalena, açude Umari está quase pronto para guardar volume hídrico superior a 35 milhões de metros cúbicos. À espera de chuva. Na região norte, barragem Taquara, já concluída, aguarda apenas a chegada da quadra invernosa para começar a cumprir o seu papel. Meta ousada. Além da construção das grandes barragens, interligação de bacias hidrográficas aparece como alternativa viável para a segurança hídrica do semiárido. O programa Conhecer está no ar. A ampliação da infraestrutura hídrica no Nordeste brasileiro é uma meta constante. Somente nos últimos 4 anos, o Ministério da Integração Nacional destinou 2 bilhões de reais para a construção de obras importantes, como açudes e a ampliação de perímetros irrigados na região semiárida. Dos 12 empreendimentos planejados e entregues à execução do DENOX, 10 serão concluídos ainda neste ano, o que significa mais segurança hídrica para o Nordeste. O Ceará é um estado privilegiado nesse contexto pela criação de uma política de recursos hídricos específica que funciona em parceria com os órgãos federais. Ao contrário do que aconteceu em 2009, quando o inverno rigoroso provocou enchentes que castigaram algumas cidades na região Nordeste, este ano é a seca que impõe seu castigo ao sertanejo. As chuvas irregulares trouxeram de volta a paisagem típica da Caatinga em períodos de estiagem. A vegetação padece em algumas áreas e as plantações do milho e do feijão, alimentos básicos na mesa do homem do campo, nos terrenos de sequeiro, não vingaram. Mas mesmo diante de um cenário muito parecido, com o flagelo de décadas, hoje é possível perceber claramente que o Nordeste mudou. Grandes obras hídricas construídas em toda a região são a garantia de que, mesmo que a seca se prolongue por mais algum tempo, não vai faltar água para o consumo humano, nem para alimentar os rebanhos e irrigar os cultivos. Ironia do destino? Não. Planejamento. Armazenar água se transformou numa das mais importantes políticas públicas para o semiárido brasileiro. E nesse contexto, investir, e muito, foi necessário, principalmente na construção de barragens de médio e grande porte, reservatórios capazes de guardar água suficiente para manter o estoque de recursos hídricos sempre em níveis satisfatórios. O açude do Castanhão, com sua capacidade para acumular 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos de água no interior do Ceará, é uma das maiores obras hídricas do país. Seus múltiplos usos garantem água em abundância para várias finalidades. A prioridade, no entanto, é o abastecimento para o consumo humano. Nessa missão, esse gigante já cumpre um papel fundamental e outros planos estão reservados para ele. Mas o Castanhão não está sozinho nessa tarefa de não deixar faltar água no semiárido brasileiro. Em toda a região, existem mais de 320 barragens de grande e médio porte, com capacidade para acumular algo em torno de 27 bilhões de metros cúbicos de água. Na verdade, o DENOX, Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, está contabilizando 327 açudes e as obras que receberam o impulso do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, não param. Em 2007, o governo federal delegou ao DENOX a execução de 12 empreendimentos, que juntos somam 2 bilhões de reais em investimentos. No início desse segundo semestre, o diretor-geral do órgão vinculado ao Ministério da Integração Nacional fez um balanço sobre tudo o que foi gasto e como andam as obras. Os dados foram apresentados ao presidente Lula. Fomos convocados pelo ministro da Integração, o presidente da República, para, numa reunião no Palácio do Planalto, o Ministério e suas vinculadas, entre elas o DENOX, a Codevasf
e os órgãos, as secretarias do Ministério, apresentarem ao presidente as atividades do Ministério e das suas vinculadas, para que o presidente que está no último semestre do seu governo, ele faça uma programação independente do período eleitoral, uma programação de visitas e de inaugurações. E no que diz respeito ao DENOX, a nossa avaliação foi muito positiva, porque de 12 obras que nós temos no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, no PAC 1, 8 estarão concluídas até dezembro e 4 ficarão para ser entregues no próximo ano, 2011. Somente no Ceará, os recursos do PAC, 498 milhões de reais, financiaram a construção de mais 2 grandes barragens e as ampliações de 2 perímetros irrigados. O Baixo Acaraú, que vai implantar mais 2.176 hectares na primeira fase da segunda etapa, e o Tabuleiros de Russas, que vai implantar mais 2.513 hectares também na primeira fase da sua segunda etapa. A barragem do açude Taquara, que fica no município de Cariré, zona norte do estado, foi concluída no último mês de maio e está pronta para receber água nos próximos invernos. Com capacidade para acumular 320 milhões de metros cúbicos, o açude vai abastecer as cidades de Cariré, Mucambo, Pacujá e Graça, além das localidades de Cacimbas e Rafael Arruda. A barragem Taquara custou 120 milhões de reais aos cofres públicos. O açude também vai cumprir um importante papel no fornecimento de água para irrigação, projetos de piscicultura e o controle das cheias no Vale do Acaraú. Tão importante quanto Taquara como reserva hídrica é o açude Figueiredo, que fica em Alto Santo, no Médio Jaguaribe, outra obra do PAC que será concluída até dezembro deste ano. 85% dos trabalhos já foram realizados. A barragem do açude Figueiredo, orçada em 121 milhões de reais, terá capacidade para acumular 520 milhões de metros cúbicos. Sua água, além de abastecer cidades e povoados, também vai contribuir no controle das cheias do rio Jaguaribe. Quando estiver com água suficiente em seu leito, o açude Figueiredo deverá beneficiar cerca de 32 mil pessoas. Em relação às grandes barragens, praticamente no Nordeste, nos diversos estados, restam poucas barragens de grande porte para ser construídas. Nos planos do Ministério da Integração Nacional para a região Nordeste, resta a construção do açude Fronteiras, no município de Crateús, também no estado do Ceará. Com a execução do projeto do açude Fronteiras, que já receberá recursos do chamado PAC 2, o governo federal volta suas atenções agora para uma meta tão ousada quanto a construção das grandes barragens no semiárido nordestino, a interligação das bacias hidrográficas. Um dos projetos mais discutidos no país nos últimos anos foi o do projeto São Francisco. Hoje você não vê, nem ouve mais nenhuma voz contra esse projeto, pois aquelas resistências iniciais que tinham, principalmente dos estados da área doadora, que Sergipe, Bahia, Alagoas, hoje esses próprios estados já consideram que é uma necessidade para o Nordeste. E tem mais, já se fala no eixo sul, nós temos o eixo leste e o eixo norte, e o eixo sul é exatamente levar água do São Francisco para o sul da Bahia. Então, o próprio estado que era contra, hoje está reivindicando uma integração de bacias. A transposição das águas do Rio São Francisco para beneficiar os municípios de todos os estados inseridos no semiárido brasileiro é um passo importante dentro do projeto de interligação de bacias no país, mas não é o único. Para que essa interligação possa realmente funcionar plenamente, é preciso primeiro organizar a distribuição da água dentro dos próprios estados. E nisso, o Ceará é modelo para todo o Brasil, através de uma política específica de recursos hídricos. No Ceará, a política de recursos hídricos tem obtido resultados positivos graças à interação que existe entre órgãos federais com órgãos estaduais. Os grandes açudes construídos pelo Departamento Nacional de Obras Contra Secas recebem um importante reforço dos açudes públicos construídos pelo governo do estado do Ceará. É o caso desse açude, o Barra Velha, que tem capacidade para 99,5 milhões de metros cúbicos de água. Ele abastece o município de Independência na região mais árida do estado, os Inhamuns. Daqui a pouco, no programa Conhecer, tempos de seca para trás. Em Itapipoca, a açude Gameleira vai ajudar famílias a dar adeus aos dias sem água. Segurança para os dias de estiagem. Veja como os açudes no interior nordestino atendem as populações quando a chuva não vem.
O Ceará tem capacidade para acumular 17 bilhões e 800 milhões de metros cúbicos de água em seus reservatórios. São 133 açudes monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, a COGE, que trabalha no acompanhamento da vazão desses mananciais, para que o estoque seja mantido e para que não falte água nesse período de estiagem. E o Estado quer mais segurança hídrica. Além das grandes barragens construídas pelo governo federal, a Secretaria de Recursos Hídricos possui uma plataforma que prevê a construção de mais 8 açudes no Ceará. Esses reservatórios serão importantes para manter algumas comunidades no semiárido abastecidas e para completar uma meta que prevê a interligação das 11 bacias hidrográficas do estado. O açude Barra Velha, em Independência, é um dos reservatórios que reforça o sistema de recursos hídricos do estado do Ceará. Com capacidade para acumular 99 milhões e 500 mil metros cúbicos, hoje a barragem guarda cerca de 59 milhões 346 mil metros cúbicos de água, 59,6% da sua capacidade total. Apesar do sol forte na região e da natural evaporação, o açude Barra Velha ainda tem água suficiente para manter Independência abastecida. O Barra Velha compõe um dos mais belos cenários do semiárido dos Inhamuns. É nele que, caprichosamente, os periquitos nativos matam a sede. Enquanto a tarde cai, o sol rasga as nuvens que pairam sobre o sertão. Ao chegar a noite, os pássaros se despedem do dia, que vai se esquivando por entre os xique-xiques. Deixamos Independência e seguimos para o município bem próximo. Chegamos em Boa Viagem, onde visitamos o açude Vieirão, que mesmo sem ter recebido água nos primeiros meses do ano, mantém 60,7% da sua capacidade total. Algo em torno de 12 milhões 717 mil metros cúbicos de água, também o suficiente para abastecer a cidade-sede durante todo o período de seca. Os 2 açudes fazem parte de um conjunto de reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, a COGE, que integra a política de recursos hídricos específica do estado do Ceará. A política de recursos hídricos do estado do Ceará, ela é muito específica, porque ela foi uma política que ela foi bem estudada, onde se buscou vários modelos que existem no mundo e nenhum se adaptava à nossa região, por conta das suas especificidades, como eu disse, que é uma região em que você chove, você tem uma boa pluviometria, mas ela tem uma irregularidade tanto temporal como espacial, né? E a temporal todo mundo conhece, você tem ano que chove bem, tem ano que não chove, tem ano que chove tudo que devia, a média do ano chove num mês, tem anos, tem chuvas, vamos dizer assim, Fortaleza já choveu 250 milímetros em 24 horas, foi uma catástrofe, então essa é vamos dizer, a irregularidade temporal. E a irregularidade parcial é aquela em que você chove numa bacia hidrográfica do estado, chove na região do Coreaú, chove na região do Cariri e não chove no Sertão Central, não chove aqui no litoral, então essa é a irregularidade espacial. E por conta disso, o açude, a barragem, foi a maneira que foi encontrada para se acumular água, para que a gente possa utilizar nos períodos de escassez, né? Enquanto o DENOX constrói grandes barragens, o estado constrói reservatórios considerados pontuais, barragens menores, e monitora os níveis de todos os açudes no estado. O Ceará tem capacidade para acumular 18 bilhões de metros cúbicos de água. Hoje, conta com cerca de 12 bilhões e 200 milhões. Esses números deverão ser alterados até o próximo ano. Até o final de 2011, o Ceará deverá ampliar a capacidade de armazenamento de água em seus reservatórios em mais de 295 milhões de metros cúbicos. Através da Secretaria de Recursos Hídricos, o governo do estado está investindo quase 200 milhões de reais na construção de 8 novos açudes, que vão beneficiar mais de 170 mil pessoas em diversas regiões do estado. O Gameleira, que está sendo construído em outra área bastante seca, é um dos novos açudes do Ceará. A barragem tem como principal objetivo atender a demanda por água potável no município de Itapipoca e comunidades vizinhas, bem como a regularização do rio Mundaú. O Gameleira está sendo construído numa bacia hidrográfica de 517,77 quilômetros quadrados e terá capacidade para acumular 52 milhões 640 mil metros cúbicos de água. Na obra, o estado está investindo cerca de 31 milhões e 600 mil reais para beneficiar quase 70 mil pessoas. Gente como a família do senhor Pedro Matias. Como não choveu, na casa do velho agricultor não há mais água na cisterna. Mais trabalho para o neto do seu Pedro. O jovem sai de casa todos os dias pela manhã cedo e faz a mesma viagem de 7 a 8 vezes por dia.
Nós acompanhamos a trajetória. Depois de 15 minutos de pedalada, enfim, o cacimbão. E ele é fundo, o que torna muito mais difícil puxar água. O movimento é repetido várias vezes. É hora de voltar para casa com o galão cheio. Ao chegar em casa, a água sai da garupa da bicicleta diretamente para o pote. A população rural de Itapipoca espera com ansiedade a conclusão do açude Gameleira. Muito bom para nós, que Deus quiser, estão falando de botar água para nós, para que melhor. Nós, agora, os terrenos por aqui, pode ser que até melhore muita coisa para nós, né? E não é só a população rural de Itapipoca que alimenta essa expectativa em relação à inauguração da barragem Gameleira. O açude também vai abastecer a zona urbana da cidade e resolver o problema da falta d'água que afeta alguns bairros, como o de Dona Rosa Maria, que mora na localidade conhecida como Picos. Do mês que não vai água na minha casa. A senhora tem água encanada em casa? Tem, mas não vai, né? Não está subindo, não? Tá não. Falta pressão para poder subir? É. Então, o que a senhora faz para beber água, então? Eu comprei uma pipa d'água, R$40. Os comerciantes também esperam com ansiedade a chegada da água do Gameleira. Nós estamos esperando há muito tempo esse açude chegar até nós, essa água de qualidade. Nós temos água boa, porém precisamos de água, mais água, né? Que de vez em quando falta muita água no nosso município. Para nós, somos comerciantes, essa água vai ser de boa qualidade. Nós já sabemos que lá vai abastecer por muito tempo, muitos anos, se Deus quiser. Quer dizer, vai servir para os nossos netos, nossos bisnetos, quem sabe para outro século também. O programa Conhecer volta daqui a pouco, mostrando mais exemplos da estratégia de construir açudes menores, mas de grande importância no sistema de recursos hídricos do Ceará. Meta ousada. Além da construção das grandes barragens, interligação de bacias hidrográficas aparece como alternativa viável para a segurança hídrica do semiárido. Se a construção do açude Gameleira está apenas começando em Itapipoca, no município de Madalena, outro açude, o Umari, está quase pronto para receber água. Um bom inverno em 2011 já será suficiente para armazenar água no reservatório, que vai abastecer várias localidades, além da sede do município. O Gameleira, o Umari e outros 6 açudes e mais 427 quilômetros de adutoras em vários municípios, como Ibaretama, Irapuã Pinheiro, Pereiro, Quixadá, Nova Olinda, Santa Quitéria e Palmirim, completam o Plano de Segurança Hídrica do Ceará até o próximo ano. O Estado tenta agora integrar todas as bacias através de um novo projeto, o Cinturão das Águas. Se o açude Gameleira vai ser importante para a população de Itapipoca, o Umari será vital para os moradores de Madalena. As máquinas não param. O trabalho é intenso com o objetivo de cumprir o prazo estabelecido pela Secretaria de Recursos Hídricos. A obra segue um ritmo acelerado, praticamente de domingo a domingo. O Umari é um dos 8 novos açudes que estão em fase de execução com recursos próprios do Estado e financiamento do Proágua Nacional, BNDES e Banco Mundial. A barragem vai custar R$ 26.421.000 e vai atender a cerca de 8 mil pessoas nessa região do semiárido. Assim como Gameleira, o Umari faz parte da estratégia do Estado de construir açudes menores, mas que têm uma grande importância no sistema de recursos hídricos. O que define um bom açude, muitas vezes, não é nem o seu tamanho, o seu volume de armazenamento, mas o volume que ele regulariza. O que é isso? É quanto de água pode ser tirada dele com segurança, tá certo? Então, esses reservatórios, eles têm essa característica, eles são reservatórios que variam, tem de 60 milhões de metros cúbicos, tem reservatório aqui de 10, 12 milhões, mas que com essa característica eles têm uma boa possibilidade de regularizar uma vazão que permite dar garantia de abastecimento às populações. O açude Umari está quase pronto. Ele terá capacidade para acumular mais de 35 milhões de metros cúbicos de água e vai abastecer, além de Madalena, algumas pequenas comunidades. Os engenheiros estão otimistas com a execução das obras. A barragem auxiliar, por exemplo, já foi totalmente concluída. Mas qual é o papel dela?
função dela é porque fica a cota dela é uma vazão que tem, uma fuga de água, né? Aí por conta disso a gente tem que fazer porque a cota dela é inferior ao nível do sangrador. Aí tem que ter uma parede auxiliar para conter as águas. Quando o Mari for concluído, restará torcer por um bom inverno no ano que vem para que a água fique acumulada e resolva o maior problema nessa região do semiárido cearense. E Ronaldo, um dos mais experientes operadores de retroescavadeira da obra, vai sentir saudades. A barragem do Açude Mari gerou 150 empregos diretos para ele e os amigos de profissão. Com 42 anos de idade, 20 operando essas máquinas, e Ronaldo se orgulha de conhecer o Nordeste inteiro construindo açudes. Muito já. Tanto no Ceará como no Paraíba, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, por aí afora. Não cansa não a atividade aqui, não? Não cansa não. O que é preciso ter mais atenção aqui? É cuidado para não acidentar alguém, né? Cuidado básico. Quem também vai sentir muita saudade desse movimento todo é o seu José André. Ele acompanha a obra desde o início. Recebeu uma indenização para deixar a antiga casa, que ficava exatamente onde o açude está sendo construído. Com a experiência de um bom agricultor, ele até deu umas dicas de onde seria melhor construir o reservatório. Procurar aqui não deu certo, procurar bem ali também não deu certo. Aí um dia, eu conversando com um rapaz aqui da Madalena, que ele faz açude. Ele disse assim, eu digo, o nome dele, Dalfilho, e uma coisa, daqui para a volta era curada, não dá uma barragem não. Ele disse, André, dá. O senhor Romir veio aqui um dia mais, eu não estava aqui, ele foi telefonar e disse, senhor, me diga uma coisa, lá o sangão de frangador, pode fazer o frangador, você veio por aqui, está aqui um ponto. Aí começou a história. Hoje, o grande sonho de André é ver o açude cheio. A Madalena é uma riqueza, porque nós temos água abundância, né? Viu? Aí de qualquer maneira tá bom. Se Deus quiser, eu só estou pedindo a Deus ver ele terminar de cheio para eu ver também. Luiz Gonzaga e Oswaldina também acompanham o surgimento do Açude Mari no meio do sertão desde os primeiros serviços da obra. Ele vem registrando através de fotos, passo a passo, o andamento da construção. Cheguei aqui no açude, nunca imaginava fazer foto. Aí o pessoal da obra pediu para mim tirar umas fotos para revelar para eles. Aí surgiu a ideia de ficar tirando para futuramente fazer um documentário sobre a obra, porque isso aqui é uma redenção para o nosso município. Né? Oswaldina não tem dúvidas que com o Mari nasce uma nova realidade para Madalena. Vai abrir muitas portas, a questão também do turismo, de uma indústria, uma mini fábrica, alguma coisa assim para contribuir com o desenvolvimento, que é muito importante isso. Madalena é uma cidade pequena, nova, mas isso aqui para ela vai ser o início de muitas coisas boas. Para as famílias que antes moravam no local onde hoje está sendo construída a barragem do Açude Mari, além da água, outro benefício é a moradia digna. O projeto incluiu a construção de uma agrovila para os moradores. Ela também já está quase pronta, inclusive com escola e posto de saúde. Em uma das salas da Secretaria de Recursos Hídricos está esse mapa. Ele traz detalhes de todas as obras de infraestrutura hídrica do Estado e, mais do que isso, um plano que já se transformou numa meta para os próximos anos, a construção do Cinturão das Águas. Inicialmente, nós temos a grande integração, ou a integração inicial do Ceará, que é a do Castanhão para a região metropolitana de Fortaleza, que é onde se concentra, em termos de concentração, a maior população do Estado, né? Então, esse projeto é um projeto de 250 quilômetros entre adutoras e canais, que traz água do Castanhão, que é o maior reservatório do Estado, que é o reservatório pulmão das águas que vão vir no futuro do São Francisco, né? E leva até a região do Pecém, né? Passando aqui por Fortaleza, né? Esse é um projeto que tem 5 fases. As 3 primeiras fases já estão praticamente, a primeira fase está concluída, juntamente com a segunda e a terceira, e nós estamos fazendo a 4ª fase. A primeira fase vem do Castanhão até Morada Nova, a altura do Tabuleiro de Russas. A segunda fase vai lá da barragem do Tabuleiro até a Serra do Félix. A terceira etapa vai da Serra do Félix até o açude Pacajus. A 4ª etapa vai do açude Pacajus até o açude Gavião. E a 5ª etapa vai do açude Gavião até o Porto do Pecém.
Enquanto o Cinturão das Águas, que vai cobrir todo o Ceará, não sai do papel, o Estado administra sua riqueza de maneira responsável e criteriosa, para manter seu estoque de água compatível com a necessidade das populações de todas as regiões. Dos quase 18 bilhões de metros cúbicos que somos capazes de armazenar em nossos reservatórios, temos hoje cerca de 12 bilhões de metros cúbicos de água. O suficiente, mas em tempos de seca é preciso reforçar os cuidados para o uso racional desse bem imprescindível à nossa sobrevivência. O programa Conhecer termina aqui. Se você quiser se comunicar com nossa equipe, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Um bom dia a todos!